Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Wander Ferreira de Andrade, professor de Direito Penal e Administrativo, que ao longo desta semana ministrou o curso aqui no Saber Direito sobre o Código de Trânsito. Professor Wander, tudo bem? E Mark, é um prazer estar aqui na TV Justiça mais uma vez. Que bom, obrigado. Professor, inicialmente, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho, claro, inevitavelmente de trânsito, mas eu gostaria de já começar com a sua formação. O senhor é advogado, mas atuou também já como juiz na Justiça Militar e também oficial da Polícia Militar. Exatamente. Eu ingressei na Polícia Militar já como aluno oficial, estudei na Academia do Barro Branco, depois fui trabalhar na área operacional, trabalhei no setor de inteligência da polícia durante 4 anos, voltei para a Academia do Barro Branco já como instrutor, já como professor de Direito. Posteriormente a isso, eu fui praticamente responsável pelo setor de assistência social e jurídica da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tive sob a minha responsabilidade a gestão de contratos de muita importância para a vida do policial militar, tais como o contrato de seguro de vida. Fora isso, eu também trabalhei como professor no Centro de Altos Estudos Superiores, o CAES, que formam os futuros oficiais em nível de majores e tenentes-coronéis. Também auxiliei em muitos projetos da própria Corregedoria da Polícia Militar, de modo que tivemos uma vivência muito intensa lá. E a própria atividade de oficial da Polícia Militar nos permite, vez ou outra, sermos guindados à condição de juiz militar, pertencer aos conselhos, aos órgãos colegiados da Justiça Militar. E eu fui muitas vezes convocado para a Justiça Militar e realizamos muitos julgamentos de policiais militares nos mais diversos crimes. E, paralelamente a isso, eu construí também uma carreira acadêmica, né? De modo que, simultaneamente, nós fomos investindo nessa área, mas hoje atuo centradamente como advogado, tanto na área do direito administrativo como na área do direito penal. No caso, durante o seu trabalho junto à Polícia Militar de São Paulo? Isso. São Paulo, né? Exatamente. De São Paulo, foi aí que o senhor teve essa, talvez um incentivo para estudar o direito? Em verdade, eu venho de uma família de bacharéis em direito, de profissionais da área do direito. Meu pai foi advogado, meu irmão é advogado, tenho um outro irmão mais jovem que seguiu o meu caminho de alguma forma, porque ele hoje é capitão da Polícia Militar. Mas eu já vinha, portanto, com essa paixão pelo direito, e na Academia do Barro Branco esse amor até se intensificou, porque eu tive a oportunidade de ter grandes professores. Meu professor de Direito Penal na Academia foi Júlio Fabrini Mirabete. Meu professor de Processo Penal foi o Dr. Arthur Kogan, também o Dr. Damião Kogan, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Enfim, tornaram-se professores, amigos, um ensino de altíssima qualidade que me remeteu à universidade. Saindo da academia, eu fui fazer o curso de Direito, me tornei bacharel em Direito na Faculdade Católica de Santos. Ali também fiz muitos amigos, professores notáveis, talvez a melhor faculdade de Direito de toda a Baixada Santista, com toda certeza a católica, não só pela tradição, mas também pela qualidade. Após isso, eu fui fazer o meu curso de especialização em Direito Penal na Unimesp, fiz meu curso tornando-me especialista, 360 horas lato sensu. Após isso, eu fiz o meu mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Filosofia do Direito. Também na área penal. Na verdade, eu fiz uma digressão, eu fiz um aprofundamento até de natureza filosófica, por força de ter conhecido alguns professores, porque nessa época eu já comecei a dar aulas, tanto na academia, que é um curso superior na área jurídica, mas também em faculdades de direito. A partir do momento que eu fazia a minha especialização, eu comecei também a singrar novos caminhos na universidade. Então, simultaneamente, atividade pública, eu também ingressei na atividade privada, dando aulas em faculdades, e foi aí que eu conheci muitas pessoas, enfim, que me encaminharam para o mestrado, e no mestrado eu entendi por bem me aprofundar na área filosófica.
e fiz o meu mestrado em Filosofia do Direito. Trabalhei o conceito de dignidade da pessoa humana, que é hoje o ponto central das discussões, os fundamentos do direito. É verdade. E avançando nessa área, acabei também concluindo meu doutorado recentemente, também na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, já em Direito do Estado. Mas a minha experiência na Polícia Militar fez com que eu também me sentisse à vontade para escrever a respeito do Sistema Constitucional de Segurança Pública. A minha proposta foi uma análise crítica do Sistema Constitucional de Segurança Pública. Uhum. Esse já é o tema do doutorado. Do doutorado. É a tese, isso. Uhum. Bom, o senhor chegou, como policial militar, o senhor chegou a atuar nas ruas, então? Eu fui comandante de frações de tropa, fui comandante de companhia, exerci comandos de grandes jogos de futebol, enfim, grandes eventos esportivos, toda e qualquer atividade que você possa imaginar, eu exerci, tanto na parte prática, quanto na parte teórica, quanto na parte administrativa, quanto na área de justiça e disciplina. Eu tive uma vivência muito intensa na área dos processos administrativos, das sindicâncias, realmente vivenciei isso e trago, inclusive, como experiência para a minha atividade profissional. Hoje eu ia até perguntar, o senhor também tinha aquela cadernetinha do guarda de trânsito, o policial, na hora de aplicar as multas? O que ocorre, eu sempre fui cuidadoso com essa relação com as infrações de trânsito. Eu sempre fiz questão, na minha equipe, eu sempre trabalhei com um motorista e um auxiliar. E eu fazia questão que o meu auxiliar sempre trouxesse um talão de multas de trânsito. Antes falava a caderneta, né? Acho que era mas regionalmente você tem aí, ao longo do país, várias formas de apresentar. Lá nós falamos de talonário de multas, meu auxiliar sempre trazia com ele e à medida em que nós avistávamos uma infração de trânsito, eu sempre lembrava o condutor, especialmente uma coisa que até hoje me incomoda muito, que é essa questão do falar ao celular. Né? Eu acredito que, se por um lado nós avançamos muito com o Código de Trânsito, veja que hoje nós temos praticamente todas as pessoas utilizam quase que assimilando culturalmente a figura do cinto de segurança. Você também observa, na grande maioria das cidades brasileiras que eu tenho visitado, eu observo que o nosso jovem motorista, o nosso condutor de motocicleta, ele já também está adaptado a ter que utilizar o capacete. Todavia, o celular, e eu até acredito que por dois motivos, talvez três. O primeiro, pela facilidade e pela própria dependência que o aparelho celular acaba causando nessa nova dinâmica da nossa vida cotidiana. Segundo, pelo fato de que o celular é uma conduta, falar ao celular é uma conduta que você realiza dentro do veículo. Ou seja, como que se você estivesse imune a qualquer tipo de fiscalização, de visualização. Há pessoas que acreditam que porque ele está observando formalmente algumas regras de trânsito, ele está em baixa velocidade, ele para no semáforo, ele observa a faixa de pedestres, mas ele acredita que ele pode falar ao celular. E por último, por acreditar mesmo que ele não vai ser punido. Então, na medida em que a pessoa acredita e tem essa certeza que não vai ser punido, na medida em que ele percebe que tantas outras pessoas estão também fazendo uso do aparelho celular e nada acontece, então me parece que essa é uma doença, já não é mais uma infração de trânsito, me parece uma epidemia que está disseminada na sociedade. E quando eu estava em atividade, eu procurava, sempre mostrar para a pessoa, fazer uma sinalização e realmente puni-la, porque eu acho que não é o caso nem de advertir. Porque realmente tanto já se tem dito sobre isso, e a coisa piora, porque veja, no primeiro momento falava-se muito só da discussão de falar o celular. Hoje temos um outro problema correlato, que é a questão das mensagens que você manda através do celular. E há estudos que apontam que o risco de você usar uma mensagem de texto por celular potencializa o acidente de trânsito em mais de 70%. Então, mais grave do que falar ao celular é fazer uso da mensagem de texto. Porque normalmente os aparelhos têm ali teclas pequenininhas em que a pessoa tem que realmente prestar uma atenção, dedicar uma atenção maior ainda para escrever o seu texto. É bem verdade que normalmente esses textos também hoje já estão bem mais reduzidos, o você, por exemplo, só tem o V e o C, mas mesmo assim as teclinhas são
mínimas, e isso não dá para dividir a atenção por igual entre o aparelho, as teclas em especial, na mensagem, também com o trânsito, ainda mais com o trânsito, com a quantidade de veículos que temos hoje, né? E a coisa é mais crítica na medida em que você percebe o Código de Trânsito, por exemplo, ele não pune a pessoa que vem a conversar. Ou seja, se você tiver uma pessoa do seu lado, uma pessoa atrás de você, e você conversar, é possível, não tem nenhuma crítica quanto a isso, não há nenhuma infração administrativa prevista no Código de Trânsito. Há uma tolerância, há uma aceitação, porque se entende que é perfeitamente possível que você possa conduzir o veículo e falar simultaneamente. As regras de razoabilidade e de aceitação social se colocam permanentes e possíveis nesse contexto. Agora, quando você fala em celular, você já tem que cogitar da hipótese da pessoa ter que se deslocar uma das mãos do volante. E o grau de desatenção que também aumenta na medida que você tem que acionar o aparelho, desligar o aparelho. Quando você fala em mensagem de texto, a coisa se agrava muito mais. Por quê? Porque você imagina a pessoa tirando uma das mãos, já fazendo uso, e a outra mão eventualmente sendo utilizada. Há pessoas que têm habilidade para, na mesma mão, fazer o uso da mensagem de texto. Mas o olhar tem que estar voltado para o aparelho. Não tem como você deixar de olhar para o aparelho até para poder localizar acertadamente as teclas. Então, me parece que esse é um dos grandes problemas hoje e que me parece que deveria haver uma política de educação de trânsito muito mais forte, voltada para essa reeducação dos nossos motoristas. O senhor citou um fato interessante, que é justamente o cinto de segurança. Me lembro bem, no início era uma obrigação, caso contrário, havia uma sanção de multa, e até para a época, realmente a multa era pesada, talvez hoje nem tanto, mas criou-se o vício eu posso aqui, inclusive, relatar. Outro dia eu estava em uma fazenda, entrei no carro e puxei o cinto, né? De certa forma, pelo trecho que eu ia andar dentro da fazenda, não haveria necessidade, mas já é o costume de você passar. Já o celular também, já não é apenas uma questão do ato de pegar, mas já normalmente está ali bem acessível. Não seria, talvez, o caso de uma lei que obrigasse já as montadoras a dispor de um equipamento em que, por exemplo, encaixa ali o celular, se ele tocar, a pessoa já atende de forma que tem um som ambiente como se fosse ali uma conversa. Ou o senhor não é radical, não deveria ter essa conversa? Eu acredito que a lei, ela não precisa se criar uma lei para isso. Agora, as montadoras poderiam sim criar como um diferencial de mercado esse tipo de facilitação. Então você percebe que já há alguns veículos de alta tecnologia que colocam um sistema de viva voz à disposição do condutor. Eu acredito que a partir do momento em que o mercado começa a aderir também com uma postura pedagógica, também com uma postura de solidariedade, também com uma postura de visão social, eu acredito que possa haver também uma condução nessa direção. Agora, não pense você que para se chegar ao resultado, utilização de cinto, que como você muito bem colocou, torna-se um hábito automático. Isso é muito positivo, porque é um condicionamento positivo que preserva a vida, que faz com que a pessoa que seja do seu lado, um fiscalize o outro, e você sempre se recorde, olha, precisamos usar o cinto, mas ainda há uma falha relativamente a cinto de segurança. Se avançamos no utilizar do cinto de segurança, tanto do motorista quanto do passageiro frontal, o mesmo não ocorreu relativamente aos passageiros do banco de trás. Ou seja, o Código de Trânsito determina que também os passageiros do banco de trás precisem fazer uso do cinto de segurança, e me parece que a fiscalização nesse tocante, ela ainda é muito fraca, ela é muito frágil. Ou seja, não há dúvida que as pessoas mais vulneráveis são as que estão à frente. Quem se encontra atrás tem o banco como anteparo, tem o próprio corpo de, eventualmente, a pessoa que está na frente como anteparo. Todavia, numa hipótese de um choque, essa pessoa que está atrás, ela pode ter uma concussão, ela pode ter uma contusão, ela pode ter uma fratura, enfim, ela pode ter um acidente que poderia ser evitado. Então, é exatamente isso a lógica do cinto de segurança. No que está com o cinto adequadamente na frente. Mas eu volto à questão da tratativa pedagógica. Ou seja, como que a sociedade brasileira chegou nesse ponto? Porque eu me recordo, no velho Código Nacional de Trânsito, praticamente você encontrava algo em torno de 10% de motoristas usando cinto de segurança.
Hoje, eu posso afirmar categoricamente, mais de 90% dos nossos motoristas utilizam, como você muito bem disse, como um hábito. Como que se chegou a esse ponto? Não tenha dúvida, foi através da divulgação, foi através da imprensa, foi através da fiscalização e da imposição de penas de multa. Ou seja, a partir do temor da norma, a partir do temor reverencial daquilo que poderia vir a ser aplicado, as pessoas começaram a mudar de comportamento. Então, esse é o lado positivo do direito. Ele tem também esse papel pedagógico, menos de caráter repressivo e muito mais de caráter preventivo. Então, eu acredito que nessa mesma toada, nós podemos chegar num resultado semelhante relativamente ao aparelho celular. Bem, eu estou hoje conversando aqui no programa Saber Direito Debate com o professor Vander Ferreira, ele que é professor de Direito Penal e Administrativo e ao longo desta semana ministrou o curso Código de Trânsito na TV Justiça. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e o Saber Direito Debate também pode ser assistido no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já.